Muito boa noite. Você está no ar pela Central Nacional de Televisão, a CNT, no programa Jogo do Poder, direto dos estúdios em Curitiba. Eu sou Luiz Carlos da Rocha e o nosso convidado desta noite é o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Dr. Olímpio nasceu em Curitiba, filho de Lélio Guimarães Sotomayor e de Olinda Ruppel Sotomayor. Cursou a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestrando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, ingressou no Ministério Público no Estado do Paraná em 1977. Foi promotor de justiça em diversas comarcas e atuou na Vara da Infância e da Juventude durante mais de 3 anos. Atuou também junto à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais. Coordenou os Centros de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência. Lecionou Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e na Faculdade de Direito de Curitiba, assim como Direito da Criança e do Adolescente em curso preparatório para o ingresso nas carreiras do Ministério Público e da Magistratura. Leciona Direito da Criança e do Adolescente na Escola Superior do Ministério Público e nas faculdades do Brasil. Presidiu por 2 vezes a Associação dos Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude e da Família do Estado do Paraná. Integrou o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, assim como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. É membro da diretoria da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude. É integrante do Comitê Brasileiro de Juristas, pró-Convenção Internacional dos Direitos da Criança e da Seção Brasileira do DCI, Defesa das Crianças Internacional. Presta assessoria ao Fórum Nacional das Entidades de Defesa das Crianças e Adolescentes e, recentemente, assumiu a presidência do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o CNPG, em outubro. Eu percebo aqui que tem aí uma marca, né, uma marca que é referência nacional, Dr. Olímpio, nessa área de criança e do adolescente. Mas antes de falar sobre esse assunto, né, porque essa situação é uma referência nacional e marca a sua vida no Ministério Público, o senhor nasceu em Curitiba, viveu em Curitiba todo esse tempo, foi para o interior só depois que ingressou no Ministério Público? Sim, eu sou curitibano, sou aluno de escola pública, do Grupo Escolar Professor Brandão, do Colégio Estadual do Paraná e da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E eu cito isso para dizer que essa minha formação humanista, né, se deve muito à escola pública, especialmente ao Colégio Estadual do Paraná. E terminada a faculdade, já no ano seguinte prestei concurso para o Ministério Público, né, e em março de 77 já assumi a minha primeira promotoria, primeiro em Castro, depois Jaguariaíva, Palmeira, Congonhas, Ribeirão Claro, Paranavaí, Ponta Grossa, Araucária e Curitiba, né? Então, a carreira do Ministério Público permite, né, esse contato com várias regiões do Estado, com fenômenos sociais diferenciados, né? Lá no Norte Pioneiro, por exemplo, foi a primeira vez que eu tomei contato com o fenômeno do boia fria, né, que aqui no Sul nós não tínhamos. Lá a cidade de Paranavaí, em desenvolvimento, quer dizer, enfim, é uma experiência importante, né, do Ministério Público, da magistratura também, a carreira que você faz, né, em várias comarcas do Estado, em várias regiões do Estado. Hoje isso mudou um pouco, né? O promotor público que ingressa no Ministério Público, ele vai para o interior e permanece menos tempo do que permaneceu na sua geração. Depende do período, né? O período em que a carreira está fechada, né? Nós tínhamos, agora recentemente, quando os promotores ficaram 4 anos como promotores substitutos. Agora nós, em período menor de 2 anos, nós já estamos fazendo um novo concurso, aqueles já do concurso de 1 ano e pouco atrás já foram promovidos, depende do momento, né, do andamento da carreira, da existência de vagas. Vem cá, e esse seu envolvimento, essa sua preferência
por essa área da criança e do adolescente? A que se deve isso? Olha, Como é que começou? Eu sempre tive para mim que, né, não se constrói uma sociedade melhor e mais justa, né, abandonando-se gerações e gerações de crianças e adolescentes à subcidadania, à exclusão social, à marginalidade, né, quando não à delinquência. Né? Então, toda a proposta, né, de construção de uma sociedade melhor tem que passar pelo atendimento aos direitos fundamentais da população infanto-juvenil. Eu, desde o começo da carreira, né, como promotor de justiça, sempre procurei intervir de alguma maneira em relação a esse tema, né, desde ajudando a criar unidades de abrigo, propostas de iniciação profissional, de profissionalização para adolescentes e tal. Quando eu vim para Curitiba, né, eu tive a oportunidade daí de atuar diretamente na então Vara de Menores Infratores de Curitiba. Que isso não tinha no interior? No interior você já atuava, só que não tinha em relação, não tinha especialidade e não tinha quantidade, digamos assim, de situações concretas de intervenção. Né? E exatamente nesta área, né, do adolescente a quem se atribui a prática do ato infracional, é que você pode constatar de maneira absoluta de que não adianta ficar trabalhando reflexamente, ou seja, atuando naqueles casos em que o adolescente já praticou um ato antissocial, um ato previsto na lei como crime ou contravenção, de que é necessário fazer alguma coisa em termos de prevenção. Né, de se assegurar esses direitos que são fundamentais à pessoa humana, né, de saúde, de educação, de profissionalismo, exatamente para que o adolescente não atinja um estágio de antissociabilidade que o encaminhe para a prática de um ato infracional. E a época, eu acho que é um dado importante, né, até a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o início entrada em vigor do Estatuto, a lei que regia essa matéria era o Código de Menores. Pois é, eu ia justamente dizer isso. Eu acho que nessa área o Brasil teve dois grandes marcos, a Constituição de 88 e depois o Estatuto. A pergunta é, o que mudou desde a entrada em vigor da nova Carta Constitucional e do Estatuto até agora? Porque a impressão que a sociedade brasileira acaba tendo, o sentimento, é de que essa batalha dos adolescentes indo em direção à atividade criminosa, ao tráfico de droga, é uma batalha em certos lugares do Brasil perdida. Né? Isso essa sensação é uma sensação que corresponde à realidade? Eu diria que não. Né? O primeiro é bom se ter em mente, né? Eu estava me referindo ao Código de Menores. O Código de Menores se apresentava com uma legislação tutelar, protecionista, assistencial à infância e à juventude. Mas a crítica, e eu falo de quem viveu a angústia da impotência... A crítica era de que não se podia punir o menor. Não, a crítica é de que a lei, a própria legislação não fazia previsão dos direitos da população infanto-juvenil. Então, no caso concreto, você acabava sem poder responder de maneira a interferir na situação real da vida da criança, do adolescente e de sua família. Porque sequer ali havia previsão legal da obrigatoriedade do Estado. Poder interferir na relação familiar. O dever do Estado, né, em cumprindo com o seu papel institucional e indelegável de promoção social, acudir essas crianças e adolescentes e a sua família. Então, o grande movimento que se faz, né, em relação a uma nova legislação, uma legislação que absorvesse os ditames da chamada doutrina da proteção integral, que é a mesma doutrina que dá suporte teórico para todos os documentos internacionais na área da infância e da juventude, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, depois a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, as normas de Beijing para a administração da justiça de menores, as regras de RIAD para adolescentes privados de liberdade. Todos esses documentos têm como suporte teórico essa doutrina da proteção integral, cuja sua essência, quer dizer, partindo do dado concreto de que as crianças e adolescentes são vulneráveis, né, biopsicológica e socialmente, porque são pessoas em peculiar fase de desenvolvimento, né, não são pessoas já maduras, e por isso mesmo carecem de uma proteção especial. Sobretudo quando transposto para
camadas mais sim, sem dúvida, desassistidas da população. Sem dúvida. Depois, se nós formos falar, pensar em termos da adolescência, a adolescência é uma fase crítica, né? É uma crise, porque passa todo ser humano nessa fase do desenvolvimento. E ela será tanto mais complexa se, além dessas questões da complexidade psicológica, do fato dele estar querendo se desligar do mundo infantil para assumir uma condição de adulto, ele estiver passando fome, ele não tiver acesso à escola, ele não tiver acesso ao mercado de trabalho, enfim, né? Mas o fundamental, voltando ali, é que então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Menor, não respondia às situações concretas. E o movimento se dá exatamente para fazer a inscrição dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil no ordenamento jurídico brasileiro. A tese fundamental da doutrina da proteção integral é no sentido de que incumbe à lei assegurar às crianças e adolescentes a possibilidade do exercício dos seus direitos fundamentais. Exatamente quando se faz um movimento nesse sentido, e aí com não só a participação de juristas, mas especialmente da sociedade civil organizada, né, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, da Pastoral do Menor, do Fórum DCA, do Fórum das Entidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesse momento se instala a Assembleia Nacional Constituinte no país. Eu vou pedir um minutinho para a gente ir a um intervalo. E retornamos em seguida para a continuação dessa boa conversa com o Dr. Olímpio Sá Sotomayor Neto. Daqui a pouquinho retornamos. Voltamos aos nossos estúdios para a sequência do programa Jogo do Poder pela CNT. Se você quiser mandar alguma sugestão, pode fazê-lo através do portal da CNT, que é www.cnt.com.br, ou através do blog jogodopoderparaná.blogspot.com.br. Doutor, o senhor falava aqui no final do primeiro bloco do advento da Constituição, desenvolvendo seu raciocínio de quanto isso influiu. Na Assembleia Nacional Constituinte há uma mobilização extraordinária, e se vai apresentar à Assembleia Nacional Constituinte uma emenda popular com cerca de 1.200.000 assinaturas, propondo a regra que se transformou no artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, enfim. Pela primeira vez, então, e já em sede constitucional, vão estar, ainda que de forma genérica, indicados os direitos fundamentais da população infanto-juvenil. O passo seguinte vai ser, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, se explicitar, se detalhar, se pormenorizar esses mesmos direitos. E o Estatuto, além de fazer então, a inscrição desses direitos fundamentais, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai também fazer a proposta de uma nova política de atendimento à infância e à juventude. E essa nova política tem como ponto central a participação da sociedade civil organizada na formulação e no controle das ações públicas em relação à área da infância e da juventude, através da criação dos direitos, dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Então, o que tem de novo? O que se mudou? De um lado, a possibilidade de se recorrer à justiça da infância e da juventude, cada vez que houver a violação desses direitos que estão prometidos para a infância e a juventude, seja na Constituição Federal, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente. De outro, a existência em cada localidade de um conselho dos direitos da criança e do adolescente, a fazer o diagnóstico da situação da infância e, a partir desse diagnóstico, deliberando sobre uma política consequente para a infância e a juventude. Com a observação que hoje os tribunais superiores já pacificaram o entendimento que essa política que for deliberada pelos conselhos dos direitos, que é um espaço de democracia participativa, porque os conselhos são compostos por representantes de órgãos públicos e em igual número por representantes de entidades da sociedade civil organizada, que essa política deliberada pelos conselhos vincula o administrador.
Ele é obrigado a canalizar os recursos para a implementação dos programas e ações que foram definidos. Eu digo que é possível fazer uma revolução no país a partir dessas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta que a sociedade se mobilize e participe desse processo. Exatamente. Perfeito. E, enfim, a sociedade ganhou, né, com os conselhos. Imagine o que seria da infância e da juventude brasileira, que já experimenta, né, desamparo, desassistência, exclusão, se não fosse uma legislação prevendo os seus direitos. Perfeitamente. E quais são os progressos que podem ser sentidos e acusados nessa área? Como eu disse no primeiro bloco, essas notícias que todo dia são veiculadas no jornal de crime envolvendo adolescente, envolvendo menor, sempre como instrumento de articulação do crime organizado, transmite para a sociedade uma sensação de que nós estamos perdendo essa batalha, perdendo os nossos adolescentes para esse tipo de atividade. Isso é verdadeiro, esse sentimento? Não raras vezes as crianças e adolescentes são os bodes expiatórios da situação de insegurança, né, experimentado no país. Um caso de um adolescente que tenha praticado um ato infracional grave passa a ter uma repercussão nacional de tal maneira que as pessoas ficam com essa falsa impressão de que os 8%, calcula-se que do conjunto de crimes praticados, 8% corresponde a ações de crianças ou adolescentes, especialmente de adolescentes. 8%. Evidente que esse índice é insignificante no contexto geral. Só que a publicidade que se dá à prática de um ato infracional grave praticado por uma criança adolescente, o adolescente dá essa impressão. Quando, na verdade, o que determina essa grande criminalidade, os fatores que precisam ser combatidos em relação à delinquência, são essa outra criminalidade. É a criminalidade do colarinho branco, né? É a criminalidade dos agentes políticos corruptos, dos funcionários públicos peculatários, é a criminalidade dos grandes fraudadores do fisco. É o que produz essa insegurança, é esse tipo de criminalidade, até porque ela também é determinante da criminalidade convencional, dos furtos, dos roubos de pessoas porque quando eu me refiro a essa criminalidade econômica financeira, essa criminalidade dos agentes políticos corruptos, eu estou dizendo de recursos que estão sendo desviados, né, dos cofres públicos e que deveriam ser utilizados exatamente para garantir saúde, educação, habitação, trabalho digno, né? Então, eu acho que quando nós pensarmos em questão de criminalidade, nós temos que ter o foco para esse tipo de criminalidade e não, equivocadamente, querer responsabilizar os adolescentes pela situação de insegurança que nós vivemos. Inclusive, o secretário de Segurança do Paraná, o Luiz Fernando de Lázari, passou por aqui e nos disse que sim, talvez nunca tenha se investido tanto em segurança pública no estado do Paraná, construção de presídio, melhoria de delegacia, compra de equipamento, aumento de contingente policial, e, no entanto, a sensação, né, continua sendo a mesma. Você constrói um presídio com 800 vagas ali, 4, 5 meses já está... As delegacias estão lotadas. Então, porque nós precisamos ter claro que a melhor forma de combate à criminalidade é a justiça social, é o investimento na família, investimento no trabalhador, é criar condições de vida adequadas, que o indivíduo possa construir um projeto de vida que seja diverso da criminalidade. Hoje, infelizmente, nós temos adolescentes que experimentam condições reais de vida tão adversos, né, que eles acabam impulsionados no sentido da criminalidade, daí a importância da nossa intervenção. Esses dias eu ouvi o relato de um especialista em segurança pública, ele me dizendo, referindo à questão da educação, que na escola pública a criança ela vai com o mesmo professor até uma certa altura, né? Quando ela tem que mudar para o segundo grau, ela vem no primeiro grau com a professora, se habitua, vai para a escola ela tem alimentação, ela consegue comer, né, e tem o carinho do professor, que é uma coisa que muitas vezes não tem em casa, né? E aí, quando ela sai do primeiro para o segundo grau, ela troca. E aí você começa a ter um professor por matéria. E essa pessoa perde essa referência. Então aí,
isso tem sido um fator importante na evasão. Porque aí ele perde aquele vínculo que ele tinha e deixa a escola, e aí vai de encontro às mazelas que a gente tem na sociedade, tráfico de droga, criminalidade, etc. Você participou da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Houve uma preocupação quanto a esse aspecto para que o poder público, a sociedade organizada nesses conselhos pudesse ter uma interferência nesse tipo de assunto? Nesse aspecto, o Estatuto prevê também, né, a constituição dos chamados conselhos tutelares, que são pessoas da comunidade, eleitas pela comunidade e que passam a ter a função de fiscalizar o funcionamento de todo o sistema de atendimento à infância e juventude, especialmente o sistema educacional. A noção clara que se tem que ter de que o sistema educacional precisa garantir não só o acesso, mas a permanência e o sucesso do aluno no sistema educacional. E, infelizmente, né, na realidade brasileira, o sistema educacional acaba excluindo exatamente aqueles que mais precisariam do sistema como espaço, não só para o desenvolvimento pessoal, mas principalmente como espaço de preparo para o futuro exercício da cidadania. Então, essa fórmula que felizmente, né, hoje vedada, da expulsão, né, da transferência compulsória, né, era uma maneira do sistema educacional lavar as mãos em relação a determinadas pessoas, a determinados alunos, determinados educantes, que acabavam sim, na rua, sem perspectiva educacional e sem perspectiva do ingresso adequado no futuro no mercado de trabalho. Enfim, não há dúvida de que o sistema educacional tem um papel relevante, né, na formação do ser humano. E quanto a isso, acho que é bom também fazer a observação, porque não raras vezes se ouve dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente teria sido responsável pelo rompimento das relações de autoridade dentro do sistema educacional. Não, agora com o Estatuto o aluno faz o que quiser, o professor está de mãos atadas, o diretor está de mãos atadas. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que chamar mais... Estou vendo que vai faltar tempo para a gente conversar hoje aqui. Vou chamar mais um intervalo e retornamos para falar desse assunto, essa reclamação que alguns setores da sociedade têm contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Daqui a pouquinho nós retornamos. Não saia daí. Retornamos aos estudos da CNT para a continuação do nosso bate-papo com o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Nós conversamos aqui no final do último bloco sobre essa questão da reclamação de alguns setores da sociedade contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Me lembro bem quando o Estatuto foi lançado, passou a ter vigência na nossa vida, eu vi até delegado de polícia reclamando que com o Estatuto de Criança e do Adolescente em vigor não era possível mais agir sobre o menor, né? E também tinha reclamação das professoras, que com isso elas perderam a autoridade, os professores perderam a autoridade sobre os alunos. Enfim, havia um certo desconforto de alguns setores da sociedade com a entrada em vigor do Estatuto, com o argumento de que o Estatuto era assim que um manto em que o menor ia se abrigar para poder praticar infração. Hoje eu acho que essa voz foi ficando rouca e hoje nós nem ouvimos mais essa reclamação. Mas como é que hoje ainda isso se processa? Eu acho que é fundamental fazer a observação de que, infelizmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não é conhecido pela população. Uma lei, por melhor que seja, por si só não muda a realidade social. O que faz a modificação da realidade é o exercício do direito que está previsto na lei. Então é fundamental que, para que se exercite o direito, que você conheça a lei. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora seja indicado como paradigma, como modelo para todo, o Unicef indica o Estatuto brasileiro como modelo para todos os estados, todos os países, né, que devem fazer a adaptação das suas legislações à Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas no Brasil a lei não é conhecida. E, aliás,
A grande maioria das pessoas que desconhecem, que são contra o Estatuto, são exatamente aquelas que poderiam utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de garantia de cidadania para os seus filhos, para a sua própria família. Então, vamos para essa... O Estatuto da Criança e do Adolescente, o discurso equivocado, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é a porteira aberta da impunidade. Agora, com o Estatuto, o adolescente pode fazer o que quiser, que não acontece nada, a polícia está de mãos atadas, rompeu com as relações de autoridade no sistema educacional, a diretora está de mãos... É um absoluto equívoco. Né? O adolescente comete um crime, em vez de ir para a prisão, vai para um outro lugar diferente. Mas é um absoluto equívoco. Primeiro, a regra do Estatuto é a seguinte: nenhum adolescente autor de ato infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude. Ou seja, cada vez que um adolescente pratica um ato infracional, ele é responsabilizado perante a Justiça da Infância e da Juventude. Por outro lado, qualquer um do povo pode apreender ou prender um adolescente praticando um ato infracional. E a autoridade policial tem o dever. Então, ao contrário do que se difunde, de que a polícia estaria de mãos atadas, o que a lei diz é do dever da autoridade policial de fazer a prisão do adolescente que é encontrado praticando um ato infracional. Quando se comprova a prática de um ato infracional por um adolescente, a ele serão aplicadas as medidas socioeducativas, que são medidas sancionatórias. É uma sanção que se aplica, embora o caráter seja do caráter pedagógico. Para recuperar. Para recuperar. Porque, aliás, é o espírito que deveria presidir o nosso sistema penitenciário. Claro, sem dúvida. Então, todas as medidas socioeducativas que vão desde uma simples advertência até a obrigação de reparar o dano, a inserção num programa de liberdade assistida e daí com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, acompanhando não só o adolescente, mas com a sua família, até a privação de liberdade. Tanto quanto ocorreria com adulto que pratica um ato previsto como crime grave, o adolescente também será privado de liberdade. Insisto, a diferença está no enfoque, que também deveria ter em relação ao adulto, como bem você disse. Mas a execução da medida de internação, o objetivo é atender às necessidades pedagógicas do adolescente. Por quê? Porque o que se pretende é que quando ele for devolvido à sociedade, ele seja um cidadão de melhor categoria do que quando ele entrou no sistema. Infelizmente, no sistema penitenciário brasileiro, a regra é de que se devolva um indivíduo, um cidadão de pior categoria do que quando entrou. Não raras vezes, daí tendentes à prática de delitos mais graves, mais violentos, quando não já integrando um grupo criminoso que está comandando lá o sistema. Então, quando se quer que o adolescente, ao invés, e por isso somos absolutamente contrários à diminuição da imputabilidade penal, né? Quando se quer que um adolescente vá cumprir uma pena no sistema penitenciário, o que se está pretendendo, o que se está propondo é entregá-lo definitivamente para a criminalidade. Porque se ele foi autor de ato infracional e você não tiver um sistema como este, estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que possa resgatá-lo para a vida social, você vai, então, mandar para o sistema penitenciário e daí entregá-lo definitivamente para a criminalidade. Como eu disse, que não interessa para o adolescente, porque ele é uma pessoa em fase de formação e, portanto, ele não pode cumprir a sua formação dentro de um sistema de adulto promíscuo, onde há violência física, violência psíquica, violência sexual, etc. Isso não é a maneira que a sociedade pode apresentar para alguém que está em peculiar fase de desenvolvimento, e não interessa à sociedade, porque depois vai receber um cidadão, como eu disse, de pior categoria quando entrou no sistema. Isso em relação à questão da prática de ato infracional. Em relação ao sistema educacional, é a mesma coisa. Não há nenhuma regra do Estatuto que se estabelecendo que um adolescente autor de um ato de indisciplina dentro do sistema educacional não deva ser sancionado. Pelo contrário, o que se imagina é que o adolescente que pratica um ato de indisciplina deva ser responsabilizado dentro do sistema educacional por esse ato de indisciplina. Quer dizer, os regimentos escolares devem ter a previsão de quais são as condutas proibidas, deve-se ter um conselho capaz de julgar aquela conduta, garantindo sempre a defesa para
o educando, e quando comprovado o ato de indisciplina, ele também deve receber uma sanção, porque faz parte do processo pedagógico, né, responsabilizar aquele que pratica um ato antissocial, um ato de indisciplina. Portanto, esse discurso que você faz contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é absolutamente infundado, ele não encontra respaldo naquilo que está previsto na legislação. Aliás, espaço para esse tipo de debate, esse tipo de esclarecimento, o Ministério Público tem buscado, né, nos órgãos de comunicação, tem agora a TV Justiça, mas temos a notícia agora também que o Ministério Público firmou um convênio com a Assembleia Legislativa e está criando um espaço na TV Sinal, que é a TV da Assembleia Legislativa, para um programa com o nome de Mais Público. O que vem a ser isso e qual é a proposta levada e aceita pela Assembleia Legislativa, pelo presidente Nelson Justo, é no sentido de que se ter um programa, né, sob comando do Ministério Público, mas com dois objetivos fundamentais. De um lado, a difusão dessa legislação que já se encontra no nosso ordenamento jurídico, mas que é desconhecida daquelas pessoas que poderiam exercitar aqueles direitos em favor de si próprios e da sociedade. Né? É isso que eu falei. O Brasil tem uma Constituição que não por acaso é denominada de Constituição Cidadã. Nós temos inúmeros diplomas legais de conteúdo genuinamente democráticos, né, cuja implementação interessa para a sociedade como um todo. Eu posso me referir ao direito relativo ao meio ambiente, relativo ao consumidor, relativo às crianças e adolescentes, à pessoa com deficiência, a legislação que trata da defesa do patrimônio público. Né? As pessoas precisam conhecer e exercitar esses direitos, porque é com o exercício desses direitos que se muda a realidade. Então, um dos objetivos é a difusão do ordenamento jurídico dessas regras que apresentam o conteúdo genuinamente democrático. Aqui no Brasil se diz de forma equivocada que existem leis que pegam e leis que não pegam, né? Como se a lei fosse uma espécie de resfriado e algumas pessoas estivessem imunes à legislação. O que eu repudio esse tipo de discurso, porque quando você fala assim, dá a impressão que uma lei pegar ou não depende do acaso. Ah, por acaso essa lei pegou, por acaso essa não pegou. O que eu quero dizer é que as leis que interessam aos grupos hegemônicos, detentores do poder político, do poder econômico, essas leis todas pegam. Entraram em vigor no outro dia, lá o departamento jurídico das grandes empresas, né, estão lá fazendo a lei. Né, se na esfera administrativa não se resolver, já entra com uma medida judicial para garantir. O triste disso é de que as leis que não pegam são exatamente essas leis de conteúdo genuinamente democráticos, que não interessa a grupos minoritários, e sim interessa a população como um todo. Então, mas não pegam por quê? Pelo desconhecimento. É necessário conhecer e exercitar esse direito, esse é um dos objetivos. E o outro é de esclarecer à população o papel do Ministério Público, né, especialmente na perspectiva da implementação dessas leis. Das pessoas saberem que o promotor de justiça, que todo município tem um promotor de justiça, que o promotor de justiça é servidor público. Pode ser sempre procurado para a solução do problema. Deve ser sempre procurado cada vez que houver a violação de um direito ou não houver a implementação de um direito, e que o promotor não cobra nada com a atuação do Ministério Público, não se precisa pagar custa, não precisa pagar honorário, ele está à disposição da população, e a ideia é levar a conhecimento, né, de todos da legislação e do papel do Ministério Público. Perfeitamente. Nós vamos a mais um breve intervalo, retornamos em seguida com conversa com o Procurador-Geral de Justiça, Olímpio Sá Souto-Maior Neto. Se você quiser mandar alguma contribuição para o Jogo do Poder, poderá fazê-lo através do blog www.jogodopoderparanablogspot.com. Retornamos em seguida. Retornamos aos estúdios da CNT para a sequência da nossa conversa com o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Olímpio Sá Souto-Maior Neto. No final do bloco que antecedeu, nós falamos aqui do papel do Ministério Público. E a sociedade brasileira tem se acostumado a ouvir falar em Ministério Público mais por conta das mazelas que a nossa classe política tem produzido do que por essas intervenções importantes e fundamentais
em segmentos como criança, meio ambiente, etc., que o Ministério Público assumiu um papel relevantíssimo, né? Inclusive, essas pessoas envolvidas nesse tipo de situação, aí, crime do colarinho branco, sempre reclamam muito da atuação do Ministério Público. Nós, essa semana, emergiu, né, na Lagoa mais um escândalo envolvendo a classe política. Lá em Brasília, a televisão vem exibindo imagens de políticos recebendo dinheiro, que é uma coisa deprimente, mas eu também fiquei com a sensaçãozinha por que aquelas pessoas não foram presas em flagrante? Né? Porque as imagens foram produzidas com autorização judicial, né? Então, por que não se fez uma prisão em flagrante? Fica essa questão do espetáculo também, né? Que gera na sociedade toda a sensação de que todo mundo envolvido em política é corrupto, né? E não temos gente séria na política. E nós vamos caminhando aí para um destino, sabe-se lá para onde, né? O Ministério Público tem refletido sobre isso, porque agora você assumiu a presidência dessa Associação Nacional, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, né? O que se tem refletido a nível do Ministério Público para esse tipo de situação? Porque enquanto a gente não reformar a política, a atividade partidária, o financiamento de campanha, nós vamos sair de um escândalo e entrar no outro, né? Nós entramos no mensalão do PT, já tinha tido lá notícia emergiu junto do PSDB em Minas Gerais, né? Agora vem aí o do DEM, daqui a pouco vem um de outros, é uma coisa... Eu começaria talvez pela observação que você já fez, né, da necessidade do financiamento público de campanha. Infelizmente, o nosso processo eleitoral, como regra, importa em abuso do poder econômico ou no uso abusivo da máquina administrativa. Também acho que não deveria ter possibilidade de reeleição, né? Porque a reeleição acaba produzindo essas mesmas. Então, se cuidar com o uso indevido da máquina administrativa no processo eleitoral e especialmente o abuso do poder econômico. A época do Império, a legislação exigia que o sujeito, para ser candidato, deveria ter uma renda mensal lá, ser proprietário e ter uma renda lá de parece que R$3.000, né? Hoje, você ouve falar de uma eleição para prefeito. Um gasta 10 milhões, o outro gasta não sei quanto, 15 milhões, outro... Da onde que vem esse dinheiro? Né? Quer dizer, você cria um sistema que se perfaz através dessas práticas, via de regra, com financiamento da campanha com Caixa 2, por empresas que depois, no futuro, vão participar de concorrências públicas para se recuperar, para se locupletar e recuperar também. Então, o processo é todo viciado. E você bem disse, daqui a pouco as pessoas que são honestas, que estão nesse contexto, passam a ser tratadas de forma igual. Daí chega no momento da eleição, o eleitor comum, o homem da oposição, não, mas se são todos iguais, então eu vou votar naquele que me fizer algum favor pessoal. Então, o que me compra a telha, o que me dá a cadeira de roda, o que consegue obra, não sei. Então, cria toda a essência da democracia, da livre convicção do voto, vai se esvaindo, né? Aliás, e eu tenho a impressão que o ponto de partida para se tentar alterar tudo isso é o financiamento de campanha, onde você equalize, onde você coloque todos com possibilidades iguais, para que um determinado líder de uma comunidade possa também ele ser candidato, né, e representar um segmento da sociedade, um sindicalista, um professor, enfim. Aliás, esse sistema que nós temos aí, eu acho que fiz uma intervenção esclarecedora, porque esse sistema que nós temos, ele induz ao favor pessoal. O candidato vai fazer favor pessoal para conseguir o voto. E para fazer o favor pessoal, ele tem que ter dinheiro. Então ele tem que buscar dinheiro para ele. O sujeito não busca dinheiro para o partido, ele busca dinheiro para financiar a campanha dele. E o que há de mais perverso nesse sistema é de que o candidato, se eu sou candidato pelo PSDB, por exemplo,
e você também é candidato pelo PSDB. O meu adversário não é o candidato do DEM, do PMDB, do PT. O meu adversário é você, que é do PSDB, que é você que vai tirar a minha vaga, né? Então eu tenho que arrumar dinheiro para mim na luta contra você, dentro do mesmo partido. Então, esse sistema, ele necessariamente espalha a podridão mesmo, não tem como não ser diferente, né? E o que se tem pensado a nível do Ministério Público Nacional, agora, nessa sua nova e importante função, para esse tipo embora isso... Que isso requer uma mudança legislativa. Não, sem dúvida. Nós apoiamos, o Ministério Público Brasileiro apoia o financiamento público de campanha como forma enfim, de eliminar essas mazelas todas do processo eleitoral. Nós tomamos e sabemos que isso traz dificuldades depois nas relações entre poderes, né? O Ministério Público do Paraná foi absolutamente claro em apoiar a campanha da ficha limpa, né? De que não é possível que alguém que já tenha sido condenado, né, o Ministério Público já tenha feito um juízo para ingressar com uma ação penal ou com uma ação de improbidade administrativa. Que o Poder Judiciário já tenha feito esse mesmo juízo e tenha concluído no sentido da condenação, às vezes por improbidade administrativa, às vezes por peculato, sei lá o que essa pessoa possa ser candidato. Né? Ou naquela situação... Ou pelo menos essa questão não possa ser examinada pela Justiça Eleitoral como requisito de admissão da candidatura. Você diz, mas esse é o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência é um princípio do direito penal. Nós estamos tratando agora de pessoas que vão ser escolhidas, né, para exercer um mandato. Para exercer um mandato onde se exige então tem que ter decoro, probidade, né, moralidade. Sim, sem dúvida. Então são coisas diferentes. Claro. Né? Então o sujeito, claro, é possível né, que alguém que tenha sido condenado em primeira instância possa depois até rever essa, né? Mas enquanto ele estiver condenado, ele aguarda o julgamento do seu processo para depois ser candidato. Quer dizer, você não contrata uma pessoa para o serviço público qualquer que tenha condenação. Né? Então, são situações, o Ministério Público não está se posicionando contra o princípio da presunção de inocência e ele deve ser considerado lá no âmbito do direito penal. Mas para a administração pública, que tem princípios constitucionais, dentre eles, né, o da moralidade, não é possível então você permite, né, nós temos aí, e daí infelizmente a crítica à própria população, né, que acaba escolhendo essas pessoas, os seus malufes, enfim, né, que tem centenas de processos que a toda hora estão sendo condenados, que estão sendo obrigados a devolver, e aí você vai lá e volta outra vez essa pessoa. Então, aí é uma outra questão que eu acho importante, e volto para a infância e a juventude. Né? Tudo que se quer fazer de bom no país tem que ser a partir das nossas crianças e adolescentes. É você difundir uma cultura da legalidade. O Ministério Público Brasileiro tem uma campanha nacional que se chama O que você tem a ver com a corrupção? Então, é a ideia, de um lado, de integrar órgãos que tenham a finalidade de fazer o combate aos atos de corrupção, e, de outro lado, uma prática educativa junto às crianças ou adolescentes, no sentido de difundir uma proposta dessa cultura da legalidade, da honestidade, que se supere essa ideia de querer levar vantagem em tudo, de que você, na hora que você for competir com alguém, vale qualquer coisa para você, né? Trabalhar o processo educativo, pedagógico às nossas crianças para que a gente possa mudar essa realidade brasileira. Olímpio, nós chegamos no final do programa, poderíamos ficar conversando aqui um bom tempo mais ainda, mas o tempo terminou. Eu quero te agradecer a presença aqui no programa, ter atendido o convite da CNT, o meu. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui. A produção vai lhe entregar depois um brinde de um traje completo da Teva, que é a nossa patrocinadora. E muito obrigado, espero poder contar com a sua presença aqui em outras ocasiões. Quer dizer que eu assisto regularmente o programa, quero elogiar um programa com essa qualidade que leva as pessoas que o assistem a possibilidade de reflexão, afinal de contas, em que país que ela vive e que tipo de ação positiva ela pode ter no que tange a essa realidade que nós experimentamos. Perfeitamente. Nós vamos encerrando mais um Jogo do Poder. Se você quiser mandar alguma sugestão, poderá fazê-lo através do blog www.jogodopoderparaná.com.br.
www.blogspot.com.br ou pelo portal da CNT, www.cnt.com.br. Um grande domingo, final de domingo, uma grande semana. Nós retornamos no próximo domingo com mais um Jogo do Poder aqui pela CNT, depois do programa de esportes. Até lá!